Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Valber mais uma vez aqui, tá? Chegamos então à segunda aula desta semana, da segunda semana do nivelamento, direcionada para o pessoal do 9º ano do Colégio Militar de Curitiba, tá bom? Nesta aula a gente começa a falar de fato sobre os tipos de sujeito e vamos falar dos dois tipos de sujeito que nós conseguimos visualizar, o sujeito simples e o sujeito composto. Como assim, professor, que eu consigo visualizar? Existem 5 tipos de sujeito na língua portuguesa, tá? 2 deles são visíveis. Você olha e os observa na oração. Você pode, inclusive, sublinhar, você consegue circulá-los, tá? Consegue pintar, se você quiser, pode fazer o que quiser com ele. Você está vendo-os. Agora, existe 3 outros tipos de sujeito que você não consegue visualizá-los na oração, tá? 2 porque ou é oculto ou indeterminado, você não consegue definir, e outro porque não existe, de fato, tá? Estes outros 3 a gente trabalha no nosso próximo encontro, tá? Na aula 3 desta semana. Então vamos lá, tá? Falando acerca dos tipos de sujeito, vamos entender de fato o que é o sujeito. O sujeito é constituído por um substantivo ou um pronome. Lembra que existe uma diferença da sintaxe para a morfologia? Quando eu falo que é constituído por um substantivo ou por um pronome, ou seja, é uma classe morfológica quem exerce função sintática de sujeito. Quem são elas? Substantivo ou pronome ou uma palavra ou expressão substantivada. Veja, era grande o sino, ou o sino era grande. Ela tem uma educação fina. Quer dizer que ela é o sujeito. Vossa Excelência agiu com imparcialidade. Quem agiu com imparcialidade foi Vossa Excelência. Isto não me agrada. O que não me agrada é isto. E morrer pela pátria é glorioso. O que é glorioso? Morrer pela pátria. Então, repare que os termos que estão em destaque funcionam como sujeito. Por quê? Porque existem alguns passos que a gente deve fazer para que a nossa análise sintática seja bem feita. Pensa comigo. Se eu só posso falar de análise sintática a partir do conceito de oração, é importante que o meu primeiro passo da análise sintática seja sempre achar o verbo. Então, quando eu acho o verbo, eu tenho um primeiro passo dessa análise, tá? Eu vou sumir aqui para que você visualize melhor. Então, olha só. Eu acho o verbo como primeira parte da minha análise sintática. Veja que no primeiro exemplo eu tenho o verbo ser. Era aqui, tá? Depois que eu acho o verbo, eu pergunto ao verbo quem é que pratica a sua ação. Verbo. Quem era grande? O verbo me dá uma resposta. Quem era grande era o sino. Portanto, o sino desempenha a função sintática de sujeito nesse caso, tá? Veja, ela tem uma educação fina. Quem é o verbo? O verbo é o verbo ter. Depois que eu acho o verbo, eu pergunto a ele quem pratica a sua ação. Quem tem uma educação fina? Ela. Logo, ela é quem funciona exatamente como sujeito. Então, repara que identificar o sujeito da uma oração não é algo tão complexo, né? Basta que você ache o verbo e pergunte ao verbo quem foi que praticou a sua ação, beleza? Sempre que você obtiver uma resposta a esta pergunta que se faz ao verbo, você irá classificar esse termo como sendo, de fato, o sujeito, beleza? Então, olha só. Neste primeiro momento, nós aprendemos a identificar o sujeito e vimos que não é difícil, não é verdade? Agora, a gente vai classificar o sujeito. Lembrando que neste encontro eu falo sobre o sujeito simples e o sujeito composto. E basicamente, de maneira bem prática, como é que eu faço para definir, né, ou para distinguir o que é sujeito simples e o que é sujeito composto? A quantidade de núcleos que está ou que compõe esse sujeito, beleza? Repare que não é o fato de que o núcleo do sujeito possa estar no singular ou no plural. Não, não é isso. Não é o fato de a singularização ou a pluralização do núcleo do sujeito, e sim a quantidade de núcleos. De maneira que se eu acho o sujeito e neste sujeito tem uma palavra que funciona como núcleo, eu vou chamar esse sujeito de simples. Se houver 2 ou mais palavras que funcionem como núcleo, eu vou chamar de sujeito composto, beleza? Veja comigo. Ó, as rosas têm espinhos. Vamos lá? Qual é o primeiro passo da análise sintática? Achar o verbo. Então, eu achei o verbo aqui. Quem é que tem espinhos? Olha a pergunta que eu fiz ao verbo. Quem é que tem espinhos? Ele vai me responder. São as rosas. As rosas é o sujeito desta oração. Tranquilo até aqui? Beleza? Agora, repara que dentro do sujeito eu tenho 2 palavras. As, que é um artigo, e rosas, que é um substantivo. Então, de fato, quem que tem espinhos? São rosas. Rosas é um termo que está no plural, mas isso não importa. Importa saber que dentro do sujeito eu tenho uma palavra que é a mais importante, uma palavra que representa o sujeito. A esta uma palavra eu vou chamar de núcleo do sujeito. Se o núcleo do sujeito é único, significa dizer que eu estou diante de um sujeito chamado de simples. É fácil pensar nisso, né? É tranquilo, tá vendo? Vamos ao segundo caso. Quando que o sujeito é composto? Quando ele tem 2 ou mais núcleos. Quer ver?
O burro e o cavalo nadavam ao lado da canoa. O burro e o cavalo nadavam ao lado da canoa. Me diga qual é o verbo desta oração. Muito bem, eu quase posso ouvir daqui você dizer aí, tá bom? O verbo é o verbo nadar, tá? Agora, depois de ter achado o verbo, eu te pergunto, quem é que nadou? Ou quem é que nadava, né? Quem é que praticou a ação do verbo? O verbo me diz, quem nadavam era o burro e o cavalo. O burro e o cavalo desempenham a função sintática de sujeito. Agora, de fato, quem nadou não foi o nem antes do burro e nem o antes do cavalo. Quanto mais o e, né? Muito menos o e, na verdade. O e também não nadou. Então, de fato, há duas palavrinhas dentro do sujeito quem praticou a ação de nadar. Burro e cavalo. Burro e cavalo são as duas palavras mais importantes dentro do sujeito. A essas duas palavras mais importantes, eu vou chamar de núcleo. Núcleo do sujeito e núcleo do sujeito. Se eu tenho dois núcleos do sujeito, poderia ter 3, poderia ter 15, poderia ter 18, 20, 50, tanto faz. Eu preciso ter apenas 2 para que o meu sujeito deixe de ser simples e passe a ser conhecido como sujeito composto. Então, isto aqui é o que eu vou chamar de sujeito composto. Aproveitando esta oportunidade, deixa eu aproveitar e te explicar algo. Lembra que para a sintaxe existem 2 termos essenciais? Um é o sujeito, que é o que nós estamos estudando, e o outro é o predicado. De maneira que eu percebo o seguinte, toda vez que eu acho o sujeito de uma oração, o que é que eu posso deduzir? Que sempre que eu achar o sujeito, todo o restante da minha oração eu vou chamar de predicado. Assim, eu já defini a minha oração em 2 termos essenciais. Um lado está o sujeito, agora eu sabendo como é que eu classifico, e do outro lado está o predicado, tá? Que mais à frente eu vou também entender como é que eu faço para classificar. Beleza, galerinha do nono? Então, ó, assim eu encerro este encontro, tá? A nossa segunda aula sobre tipos de sujeito, beleza? E aí a gente finaliza esse nosso estudo dessa semana com a nossa aula número 3, que é o que a gente vai ver no próximo encontro, tá bom? Então eu fico por aqui, grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau!